Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que os nossos irmãos sejam bem-vindos ao nosso discipulado online, você novo convertido, graças a Deus pela sua vida, e eu tenho certeza que essa lição, que é a lição de número 3, vai ser uma bênção para a tua vida, para o teu ministério, você vai amadurecer mais, você vai crescer mais, espiritualmente falando, para a glória de Deus. A nossa lição de número 3, ela tem como tema crendo para interpretar a Bíblia. Então, hoje nós iremos falar sobre as interpretações, da Bíblia Sagrada. Quais são as ferramentas que possíveis a gente pode utilizar para interpretar a Bíblia Sagrada? Podemos interpretar a Bíblia Sagrada da nossa forma, da nossa maneira, do jeito que a gente quer, ou existem regras para isso, Então, a gente vai analisar algumas situações de interpretação da Escritura Sagrada e, com certeza, você vai se pressionar com algumas ferramentas que a gente possa utilizar para interpretar. Porém, para a gente interpretar a Bíblia, nós temos que crer, Crer que ela é a palavra de Deus. Então, eu preparei aqui uma meditação para os irmãos, Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e versículo de número 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Escritura Sagrada, ela não é uma produção humana, A Bíblia Sagrada, ela é uma produção divina, ou seja, ela veio do coração de Deus para os nossos corações. Então, ela não foi produzida pela vontade da gente, pela vontade das pessoas comuns. Ela foi produzida pela vontade de Deus. O que eles escreveram, o que os apóstolos escreveram, não era um produto do seu coração ou da sua imaginação, mas era aquilo que Deus queria para a sua igreja, para o seu povo. A nossa introdução, ela vai nos transmitir uma informação histórica, muito interessante, que diz assim: a leitura da Bíblia Sagrada, ela foi proibida aos leigos, no Concílio de Toulouse, em 1229, pela Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que imperava na época, a denominação que imperava na época, ela mantinha o monopólio aí das Escrituras. Então, por alguma razão, por algum motivo, que foi que ela fez? Ela proibiu a leitura, ela proibiu o estudo, aos leigos. Quem eram os leigos? Os leigos eram aquelas pessoas comuns da sociedade da época, onde a igreja compreendia que só quem deveria interpretar a Escritura seria o clero. Quem era o clero? O clero era aquele grupo lá de pessoas que estavam se preparando aí para ser os padres, as lideranças da igreja na época. Então, essas pessoas que frequentavam os seminários da época da igreja, então eram eles que tinham o direito aí, de ler a Escritura, de fazer a sua interpretação da Escritura, onde todo o povão era proibido o acesso, Mas, com a Reforma Protestante, em 1517, essa história ela viria mudar, Na Idade Média, o clero da instituição católica ela perdeu esse direito da leitura e da interpretação da Bíblia, esse monopólio que eles tinham, eles perderam. Por quê? Porque a Reforma Protestante ela vai dar liberdade a qualquer pessoa para fazer o uso da Escritura, Ou seja, qualquer um que soubesse ler poderia agora usufruir aí do estudo da Escritura Sagrada, Só que tinha um problema, O problema é que
na época, né, só existia a Vulgata, não existia outras traduções, né, em outras línguas, em outros idiomas, apesar das diversas tentativas, né, porque a igreja proibiu isso. A igreja, na época, perseguiu crentes por fazer isso, né, traduções. Mas o Martinho Lutero, quando ele faz a reforma protestante, ele cria, né, ele traduz, na realidade, né, a Bíblia para o alemão, que era a língua do reformador, o idioma do reformador, né, o alemão, e a partir de então, todo mundo que falasse lá o alemão poderia ler a Escritura, poderia fazer a sua interpretação da Escritura, né? Então, naqueles dias, no século XVI, a única tradução dominante, como eu já falei, era a Vulgata, né? A Vulgata latina, que foi escrita aí por Jerônimo, né? Ela era a única, na realidade, era como se fosse a Bíblia oficial do catolicismo, né? A Vulgata. Só quem falava o latim é que poderia ler a Vulgata. Como a maioria dos europeus não falava o latim, então eles ficavam excluídos, né, da leitura e também da interpretação da Bíblia Sagrada. Então era muito complicado essa questão aí, era muito difícil, né? Na realidade, o povão, a maioria nem ler sabia. Então, essa questão de ler e interpretar as Escrituras ficou muito restrito aí somente a quem possuía o domínio da leitura, né? Mas, graças a Deus, a reforma protestante, ela veio fazer essa diferença, ela veio ajudar os cristãos, mesmo não pertencendo aí ao clero, né? Mas que ele pudesse ter o domínio, né, da Escritura, pudesse ter acesso à leitura da Escritura, da interpretação da Bíblia também, né? No período da Reforma Protestante, a Bíblia ela pôde ser traduzida, né, como já falei. Ela foi traduzida aí na língua nativa do reformador, que era o alemão. Então, esse acontecimento ele foi incrível, ele foi espetacular, né? Já que ela era proibida fazer a tradução. Ou seja, não era somente proibido pelo catolicismo a leitura dela por parte dos leigos, mas também era proibido se traduzir, fazer uma outra tradução. Então, a Bíblia que existia era a Vulgata, né, escrita em latim, traduzida para o latim do grego, e não se poderia traduzir outra para outra língua. Então, eram dois problemas. Mas, com a reforma protestante, isso foi possível, né? Então, atualmente, hoje, né, a maioria dos países eles possuem diversas traduções da Bíblia à disposição, né? Todos têm o livre acesso à leitura e sua interpretação da Bíblia. É comum até alguém dizer, eu leio, mas não entendo. Então, hoje, as pessoas têm essa liberdade, esse acesso à Escritura, a qualquer Bíblia que ele quiser. O problema hoje não é que é proibido ler, estudar, interpretar, ao contrário. O que existe hoje, na realidade, é uma espécie de preguiça, né? Um comodismo que os cristãos têm hoje de não querer ter acesso à própria Bíblia que ele possui, né? E quando a pessoa vai ler, quando a pessoa vai buscar fazer uma leitura dela, o que é que eles dizem? Eu leio, mas não entendo, eu leio, mas não compreendo, né? Então, hoje em dia é comum essa questão, né? Ou seja, qualquer um hoje pode ter uma Bíblia, mas nem todo mundo que tem uma Bíblia consegue entender o que está nela, consegue compreender, mesmo sabendo ler, mesmo sabendo escrever, mas lê e não entende alguns textos bíblicos. Ou seja, não adianta ter o acesso à leitura da Bíblia, é necessário também saber interpretá-la, né? Mas como é possível interpretá-la corretamente? É possível interpretar a Bíblia? Sim, é possível.
Existem várias formas ou maneiras de interpretar. Existe um caminho só para a interpretação, né? Ou seja, não se interpreta a Bíblia de qualquer forma ou de qualquer maneira. Então, no primeiro ponto aí que os irmãos podem perceber, nós temos aí o seguinte assunto: a Bíblia é verdadeira, né? Ela é verdadeira, no nosso ponto de vista cristão, ela é verdadeira. E com o decorrer da lição, a gente vai perceber que ela não é verdadeira somente no ponto de vista cristão, né? Segundo a sua natureza divina. Por quê? Porque, como a gente falou no início, ela não é um produto humano. Ela não nasceu no coração do ser humano. Ela é um produto divino, ou seja, ela surgiu de Deus para o homem. Então, ela tem essa natureza divina. Então, a comunidade cristã, que é a igreja, né, considera todos os registros da Bíblia sagrada como sendo verdadeiros. Então, para nós, cristãos, tudo que está na Escritura, na Bíblia Sagrada, é verdadeiro. Não tem nada lá de falacioso, de mito ou de lenda. Nós consideramos ali como verdadeiros, né? Então, Deus atuou no Antigo Testamento, principalmente através dos profetas, né? Os porta-vozes de Deus, e no Novo Testamento por intermédio dos apóstolos. Então, o Antigo Testamento, praticamente, ele vai ser escrito aí pelos profetas, e o Novo Testamento ele vai ser produzido aí pelos apóstolos, né? Então, Jesus, em seu ministério, quando ele esteve aqui na terra, ele confirmou a veracidade da Bíblia de seus dias, ou seja, Jesus ele tinha a Bíblia dos seus dias, que era o Antigo Testamento, como verdadeira, não como uma falácia, e ele vai mostrar que acreditava que o Antigo Testamento era verdadeiro em Lucas 24 e 44, quando ele disse assim: era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aí é praticamente a Bíblia da época, né? A lei é os 5 primeiros livros, né? Que vai de Gênesis até Deuteronômio, né? O livro dos profetas e dos salmos. Então, ele praticamente está se referindo aí aos livros do Antigo Testamento por completo, né? Ou seja, Jesus ele está afirmando que a Bíblia era verdadeira, ou seja, ela é a palavra de Deus e ela falava dele, né? Então, no Novo Testamento, Deus ele se comunicou com o povo através de alguém, né? No caso aí foi da pessoa de Jesus, que era a palavra encarnada, né? João capítulo 1, versículo 1 vai falar dessa encarnação. Em outra aula eu já falei sobre o significado dessa palavra encarnação, que essa palavra encarnação significa vir em carne, né? Então, quem é que veio em carne? Jesus. E ele é chamado de a palavra, né? Ou o verbo, o logos de Deus. Então, Deus, ele se comunicou com o povo através da palavra encarnada, ou seja, de Jesus. E também através dos apóstolos, né? E no caso dos apóstolos, foi inspirando eles a escreverem todas as coisas necessárias para os cristãos. Então, tudo que está na Escritura do Novo Testamento é aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Nosso crescimento espiritual, ministerial, para a nossa maturidade cristã. O Novo Testamento não é apenas um compilado de livros, ou um coletivo de livros, né? Ele é a palavra de Deus ao seu povo, que é a igreja. Disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, o apóstolo Paulo foi aquele ministro de Deus, aquele missionário do Senhor, aquele cristão que praticamente compilou, produziu todo o Novo Testamento, né?
13 cartas aí são praticamente do apóstolo Paulo. E o que é que ele está testificando nesse texto? Ele está testificando que o que ele escreveu não era dele, era do Senhor. E não era qualquer coisa do Senhor, são mandamentos. Ou seja, são ordens para serem cumpridas, né? É isso que ele vai enfatizar. Então, ele está enfatizando que o Novo Testamento, assim como o Antigo, era uma verdade de Deus para a igreja do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada não é um produto originado no coração do homem, mas que tem a sua origem no próprio Deus. Isso significa que a Bíblia tem uma origem divina. Logo, quando falamos sobre Deus ou pregamos, é a partir do que está revelado nas Escrituras Sagradas. Então, tudo aquilo que nós pregamos, ou alguém prega no púlpito, ou ensina no púlpito, ou em qualquer outro lugar, a respeito de Deus, ele está partindo aí de um ponto, de uma fonte, né? Ele está partindo aí da Bíblia Sagrada. Então, a nossa fonte teológica aí para falar sobre Deus, o que nós pensamos sobre Ele, o que acreditamos sobre Ele, ou tudo aquilo que está relacionado a Ele, vem dessa fonte chamada Bíblia Sagrada, tá certo? Então, toda a ideia que os cristãos têm sobre Deus, como Ele age na vida das pessoas, o seu plano de salvação e o futuro da humanidade, ela é vista numa perspectiva bíblica. Então, todos esses assuntos aí, que estão relacionados a Deus, eles sempre vêm dessa fonte chamada Bíblia Sagrada. Então, nenhum cristão que tem a Bíblia como a verdade divina vai falar sobre Deus na perspectiva de um outro livro considerado sagrado. Não, ele vai falar na perspectiva bíblica. Aqui nós temos aí também a Bíblia, ela segundo a sua natureza humana, né? Então, ela é um produto divino? É, mas ela não foi escrita na linguagem dos anjos, por exemplo, né? Ela foi escrita na linguagem humana. Então, houve aí um acréscimo, né, de alguma coisa do ser humano na Escritura Sagrada. Mas esse acréscimo, nós não estamos falando de acréscimos doutrinários. Não estamos falando de acréscimo de palavras, estamos falando de gramática, né? Então, o ser humano contribuiu aí para escrever as palavras de Deus através do seu próprio idioma, da sua própria gramática da época, né? Então, aqueles que foram inspirados a escrever as sagradas letras de Deus, que é a Bíblia, né? Eles se utilizaram da gramática da época e do estilo literário. Essa contribuição dos escritores foi necessária para a compreensão da palavra de Deus. Eles receberam a palavra, Deus falou para eles escreverem, e eles tinham que falar em uma forma, né, que as pessoas compreendessem, porque a ideia de Deus era que as pessoas compreendessem Ele, né? Então, essas palavras de Deus foram escritas de acordo com o idioma da época, que era, no caso, aí, o hebraico e o aramaico, em relação ao Antigo Testamento, né? E no Novo Testamento foi escrito na língua dos gregos, né? O idioma grego, que era a língua praticamente oficial do mundo, né? E qual era a ideia? A ideia era fazer com que o ser humano que chegasse a ler compreendesse, né? Então, isso significa que a Bíblia ela está organizada de forma literária. Por isso que encontramos nos textos bíblicos, por exemplo, textos narrativos, descritivos, argumentativos, a gente encontra parábolas também, alguns dramas, romance, né? Poesias e etc. Então, a Bíblia não foi escrita na língua angelical, como já falei, mas na língua humana, né? No idioma humano. Ou seja, os escritores a escreveram respeitando as regras gramaticais. É importante isso aí. Ou seja,
o leitor da Bíblia, ele precisa aí conhecer o seu próprio idioma, né, do qual ela foi traduzida, no nosso caso, o português. Então, algumas situações são ignoradas aí pelos leitores da Bíblia, né? E por conta dessa ignorância, né, eles vão gerar uma dificuldade na hora de interpretar. Então, o que é que a gente não pode ignorar? Bom, o tempo que ela foi escrita, né? Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, foi escrito um tempo muito distante do nosso. O Novo Testamento tem 2000 anos, né, que já foi escrito, né? O Antigo Testamento mais antigo ainda. Então, a gente não pode considerar esse fato do tempo, né, que traz esse distanciamento aí entre nós. Outra coisa interessante que a gente não pode ignorar foi o contexto cultural do qual a Bíblia foi escrita, né? Então, é visto nela, por exemplo, quando a gente começa a ler, culturas e costumes diferentes dos dias atuais, tanto na política como na economia dos povos. A gente vai ver que é um contexto totalmente diferente do da atualidade, né? Então, a gente não pode ignorar essa questão, a gente só vai conseguir compreender, inclusive, alguns textos se a gente compreender o contexto cultural deles, né? Outra coisa que não se pode ignorar é a linguística, né? Ou seja, há expressões judaicas, por exemplo, que é encontrada na Bíblia, que não tem sentido ao traduzir num outro idioma e gera um problema sério também na hora de traduzir. Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus, certa vez, ele disse que não seria tirado nenhum jota e nenhum tio, né, da lei antes que tudo fosse cumprido, né? Nas nossas traduções em português, traz jota, né? Não será tirado nenhum jota, né? Mas, na realidade, nos dias de Jesus, a letra J nem existia. O que existia era uma palavra chamada iota, né? O J ele veio existir alguns séculos depois, por uma questão de necessidade. Então, hoje as pessoas se deparam com o texto grego, por exemplo, e ele vai perceber que a letra J não se encontra lá. Então, só para os irmãos terem uma ideia como essa questão da língua ela vai se modificando, né? E às vezes não há nenhuma palavra em um certo idioma que venha, pelo menos, considerar o sentido daquela palavra em hebraico, por exemplo, em grego, por exemplo. Então, isso gera uma dificuldade também na hora de traduzir, né? Então, não há como interpretar a Bíblia de forma correta, senão a estudarmos respeitando o cenário que ela foi escrita. Então, se você quiser ler ela e interpretar corretamente, você vai precisar considerar aí o tempo que ela foi escrita, o seu contexto cultural e também os idiomas dela, se você quiser trazer uma interpretação correta, né? Não interpretar de qualquer forma ou de qualquer maneira. Então, uma tarefa necessária, né? Não são poucas as pessoas que erram na interpretação da Bíblia, né? Isso acontece porque não domina o idioma brasileiro, o português. Então, e bem verdade que não precisamos ter o domínio dos idiomas bíblicos, que é o hebraico, o aramaico, o grego, para entender a Bíblia. Tudo bem, não é necessário a gente dominar o hebraico nem o grego, mas é necessário a gente compreender o nosso próprio idioma, né? Ou seja, é o mínimo que a gente pode fazer aí para tentar trazer uma interpretação da Escritura coerente, né? Então, o mínimo que devemos ter é a compreensão do nosso próprio idioma. Além disso, também tem em mãos boas versões da Bíblia. Aqui nós já estamos dando uma dica aí, se você quiser interpretar a Bíblia de uma forma bem coerente, né? Você
além de dominar aí o português, conhecer o português, que é o idioma que as nossas traduções trazem hoje, você vai precisar ter uma Bíblia assim, uma versão boa, né? Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, né? Um bom dicionário bíblico, porque os dicionários bíblicos vão trazer aí as definições das palavras de acordo com os textos originais, um bom comentário bíblico também, e outros materiais de estudo que vão auxiliar na compreensão aí da Escritura Sagrada. A gente poderia até dar um exemplo, do Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Deus ele vai falar com Adão, ele vai falar com Eva, e eles já tinham pecado contra Deus, tinham se vestidos de folhas de figueira, mas o que é que Deus vai fazer? Né? Deus ele vai fazer vestes, né? Algumas traduções vão trazer túnicas. Essas túnicas foram feitas de peles de animais e os vestem, né? Ou seja, para a gente compreender o sentido dessa expressão túnica, você vai precisar de um dicionário bíblico. Aí você vai no dicionário bíblico, porque túnica é algo praticamente dentro do contexto hebraico, né? Não é uma túnica qualquer e não é uma túnica do nosso tempo. Nós estamos falando de um período de tempo muito distante do nosso, em uma cultura totalmente diferente da nossa. E quem escreveu foi Moisés, que era um hebreu, era um judeu. Então, você tem que ver nessa perspectiva. Então, o que é que o dicionário vai lhe dizer, o dicionário bíblico? Que aquela túnica era uma vestimenta que vai do ombro até abaixo do joelho. Por isso que algumas traduções vão traduzir o texto dizendo que Deus ele fez vestes compridas para Adão e Eva. Por que ele vai utilizar isso e não túnica? Porque o tradutor ele já vai estar, na realidade, traduzindo ali não a palavra, mas interpretando já a própria palavra túnica. Né? Então, isso é apenas um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Então, é importante salientar que, mesmo apresentando aí os recursos de estudo para a compreensão da Bíblia, mas o cristão ele não pode esquecer de orar e pedir a direção do Espírito de Deus. Você vai ler a Escritura, você não vai ler a palavra do homem, você vai ler a palavra de Deus. Então, você precisa também do auxílio do Espírito Santo. Então, você precisa ser uma pessoa de oração. Muitos, ao se dedicarem no estudo da Bíblia, se dedicam somente à leitura e desprezam a oração. A busca de orientação do Espírito Santo, essa questão aí é um pouco complicada. A gente vê uns extremos hoje. Ou a pessoa lê somente a Bíblia e não ora, ou ele só ora e não lê, ou pouco lê a Escritura. Né? Então, isso é uma falha na vida de vários cristãos, principalmente pentecostais, né? Assim como não há irmãos que somente oram, mas não leem e tampouco estudam a Bíblia. Então, a gente precisa corrigir essa falha. A gente precisa entrar no equilíbrio, sermos crentes equilibrados, moderados. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas também nós vamos ler a palavra, a gente vai estudar a palavra. E não apenas se fanatizar somente em ler e estudar e não orar, ou se fanatizar somente na oração, no jejum e desprezar aí o estudo da palavra, né? Então, esse comportamento aí demonstra um desequilíbrio por parte dessas pessoas, né? Deixando o ministério delas, né, incompleto, defeituoso e tendentes a formular heresias. Então, se você quiser ter uma vida cristã moderada, equilibrada, né, sem fanatismo,
e com um ministério abençoado, diferenciado, então leia e estude a Bíblia, mas também ore e peça o auxílio do Espírito de Deus para que ele ilumine a sua mente. Você vai ter um ministério totalmente diferente de muitos hoje, né? Então, vamos aqui aos pressupostos para a leitura da Bíblia, né? Por que eu vou ler a Bíblia, né? Primeiro, ela fala da existência de Deus. A Bíblia não tem a intenção de provar a existência de Deus. Inclusive, é possível você fazer uma leitura de toda a Bíblia Sagrada e não encontrar nenhum texto que esteja lá nessa direção de provar a existência divina, né? A Bíblia ela foi produzida por homens crentes. Significa que ela apenas revela Deus como Criador de todas as coisas. Então, você começa a ler, a partir de Gênesis, por exemplo, o que é que você vai ver? Uma apresentação de um Deus que existe e que é Criador de todas as coisas. Você não vai ver o autor ali, o escritor, no caso ali Moisés, tentando provar para o leitor que Deus existe através das suas palavras que ele escreveu, de forma nenhuma. Então, nenhum escritor bíblico ele lança dúvidas sobre a existência do Criador. Isso acontece porque eles tinham certeza da sua existência, e quem não tinha existência de Deus era considerado tolo, né? Por isso que no Salmo 53, versículo 1, diz: disse o nécio, que é o tolo, né, no seu coração, não há Deus. Então, os escritores bíblicos, quando eles escrevem os seus escritos ali sobre Deus, ele não escreve supondo que Deus exista. Ao contrário, eles escrevem afirmando a existência de Deus, né? É interessante isso, porque muitos críticos, quando vão ler a Bíblia, eles talvez procuram alguma coisa que venha defender, né, o próprio cristianismo como a existência divina, mas essa não é a ideia central da Bíblia Sagrada. Os escritores não entraram nessa perspectiva, né? Mas mesmo que na Bíblia não há uma intenção de provar a existência de Deus, mas encontramos nela evidências de que Deus existe. Aqui é interessante, né? Nós temos alguns exemplos aqui. Deus não tem essa intenção, mas a gente consegue encontrar alguns textos bíblicos que vai nos mostrar que Deus realmente existe na perspectiva científica. Por exemplo, tem o livro de Jó, né? No livro de Jó, capítulo 26, versículo de número 7. O livro de Jó é um livro poético, possivelmente escrito por Moisés também, onde ele vai registrar ali a história desse homem, o que foi que aconteceu com ele, né? E uma das falas de Jó é essa aqui. O norte, falando sobre Deus, né? Em relação a Deus. Que Deus, ele estende o norte sobre o vazio e ele suspende a terra sobre o nada. Então, Jó, ele viveu em um tempo muito, muito antigo, possivelmente até anterior a Abraão, era um homem de Deus, e Jó, ele não está especulando que a terra está suspensa sobre o nada. Ele não está especulando, ele está afirmando que Deus suspende a terra sobre o nada. Eu te pergunto, Jó era físico? Não era um físico. Jó era um matemático? Também não. Ele era um astrônomo? Também não. Ou seja, Jó não era um cientista. Se ele não é um cientista, por que ele afirma algo? Ele não afirma algo do seu coração. Ele não afirma algo baseado, talvez, em alguma coisa que alguém havia lhe dito. Não. Se ele traz essa informação relacionada ao próprio Deus, é porque em algum momento da sua vida,
Deus disse isso para Jó. Deus revelou isso para Jó em algum momento. Então, não é que Jó houvesse saído do planeta e visse lá a terra sobre o nada, de forma nenhuma, né? Mas ele, de alguma forma, ele recebeu essa informação. E ele recebeu essa informação, com certeza, de Deus. E isso é uma verdade que nós sabemos hoje. Quando o ser humano ele saiu do planeta e rumo à Lua, o que foi que ele viu fora, lá no espaço? Ele viu a Terra suspensa sobre o nada. Então, Jó ele falou de um fato científico, só que relacionando aí ao próprio Deus, que foi Deus que fez isso. Então, qual é a ideia desse texto? A ideia é informar as pessoas da época e nós da atualidade que esse Deus, ele é todo poderoso e que ele existe, né? Um segundo exemplo que a gente tem é o de Isaías 40, versículo 22. É o profeta também que traz aí em seu livro uma revelação fantástica, né? Ele viveu no ano 700 a.C. e ele disse que a terra era esférica, né? Isaías 40, 22 diz assim: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Então, o profeta, que também não era cientista, era apenas um mensageiro de Deus, era um israelita, era um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, não era nenhum matemático também, nem físico, nem astrônomo, ele está afirmando que Deus está assentado aí sobre o círculo. Ele usa a palavra círculo, né? No texto em hebraico, a palavra em hebraico que aí está, que foi traduzida para o português como círculo, é uma referência àquilo que é redondo, né? Por isso que outras traduções vai dizer que ele está sentado sobre o globo, né? O globo da terra. E ele também não está especulando, ele está afirmando. Se ele está afirmando, é porque ele sabia, ele tinha certeza dessa informação. Agora, em que momento da história Isaías saiu fisicamente fora da terra para ver que ela era redonda? Ele não saiu. Essa informação possivelmente chegou para ele de forma divina, ou seja, Deus revelou para ele. Então, esse fato hoje ele foi comprovado, né, em 1522, quando esse navegador, o Fernão de Magalhães, ele completou, né, a volta ao redor da Terra em um barco. Ele saiu de um ponto e chegou nesse mesmo ponto. Tá, aí ele concluiu: a Terra é redonda, a Terra é esférica. Só que Isaías, no ano 700 antes de Cristo, já tinha afirmado isso em seu texto. Por quê? Porque Deus existe. E Deus já tinha falado para ele, né? Então, esses textos são apenas alguns, que existem mais, né? Que evidenciam a existência de Deus. Então, a Bíblia não tem esse foco, provar que Deus existe, ao contrário, ela foi escrita para quem já acredita nela, né? Porém, existem textos nela que nos mostram que realmente Deus existe, né? Não é um mito. Em relação à inspiração e à autoridade das Escrituras, né, nós temos o seguinte, né? É uma questão de fé por parte dos cristãos. Cremos que Deus revelou a sua palavra aos santos e esses a escreveram, né? Por isso, nós a consideramos divina e que tem autoridade para a nossa prática de fé e vida. Então, o cristão que crê, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus, então, ele vai, na realidade, olhar para ela com a intenção com a ideia de praticar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o cristão, ele regra a sua vida, o seu comportamento, pelo menos deveria, né, através da Escritura. Então, ela é a nossa regra de fé e prática. O cristão, ele foi salvo para obedecer
a Escritura Sagrada, né? Então, a pessoa de Paulo, ao escrever a Timóteo, afirmou a crença na doutrina da inspiração da Bíblia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando ele disse assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, também para corrigir e para instruir em justiça. Então, Paulo está não somente falando da inspiração, mas está demonstrando que ele acreditava também que a Escritura, no caso a Escritura da época, era o Antigo Testamento, era uma inspiração divina, né, que tem aí o seu proveito para os cristãos. Então, o cristão genuíno, ele não tem a Bíblia como um mero livro, mas como a palavra de Deus. Ou seja, o cristão a tem como regra de fé e prática. Então, a ideia é praticar ou se adequar à vontade de Deus revelada na Escritura. Então, o cristão, quando ele lê a Escritura, no nosso caso hoje, né, da Nova Aliança, o Novo Testamento, quando ele vai ler o Novo Testamento, ele vai se deparar com mandamentos, com palavras de instrução, de correção. Qual a ideia? Ele aceitou Jesus, ele foi salvo. Ele foi salvo para obedecer. Então, a ideia é ele ler e praticar o que ele está lendo. Mas, atualmente, há uma resistência por parte de alguns cristãos em relação a certos pontos doutrinários, né, que são bem claros e objetivos na Bíblia. Esses pontos eles sofrem uma rejeição por parte daqueles que não querem abandonar o que a Escritura o considera como pecado. Isso é um problema hoje, é uma complicação. Nós hoje, dentro do cristianismo, existem vários grupos de cristãos, várias vertentes, e cada um com a sua linha de pensamento, né? Então, existem alguns textos bíblicos que confrontam com o comportamento de certas pessoas. Então, essas pessoas querem servir a Deus, mas não querem se adequar a certos mandamentos, né, da Bíblia Sagrada. Então, o que é que eles fazem? Eles inventam uma interpretação diferente, eles até manipulam o texto, né? Faz uma tradução espúria, totalmente contrária ao texto original. E qual é a ideia? A ideia é fazer com que aquele texto seja colocado de lado, né, e eles não venham obedecer. Por quê? Porque, na realidade, também é uma profecia da apostasia, né? Mas porque nem todo mundo ele lê a Bíblia como a palavra de Deus para si, para que ele possa se adequar, né? Ao contrário, muitos leem a Bíblia e querem adequar a Bíblia ao seu comportamento, ao seu ponto de vista, à sua cosmovisão, e a ideia não é essa, né? Então, não querer se adequar ao que a Bíblia ensina doutrinariamente é o mesmo que rejeitar Deus. Não é a Bíblia que deve ser adequada ao comportamento humano, mas nós é que devemos se adequar ao que a Bíblia ensina, né? Então, você novo convertido deve ter cuidado quando você for ler. Você vai ler, você tem que ler com a ideia de se adequar ao que ela está transmitindo para você e não tentar adequar a Escritura ao seu comportamento, né? Fomos salvos para obedecer, para se adequar à Escritura, né? Então, vamos aqui ver o Cristo, que é o centro da Escritura. Então, o que é que a gente vai perceber aqui? Nós vamos perceber que Jesus ele é o tema central, né, de toda a Escritura. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que é possível ver um testemunho da pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o tema central de toda a Escritura Sagrada, né? Ele mesmo vai dizer isso em João capítulo 5, versículo de número 39, quando ele se expressa dessa forma: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
Então, que escritura ele está falando? Ele está falando da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está falando aí do livro dos profetas e ele está falando do livro dos Salmos, né? Então, ele está dizendo que há profecia relacionada a ele em todos esses livros. O que é que ele está dizendo? Ele é o tema central de todos os livros, de toda a Escritura, de toda a Bíblia Sagrada, né? Então, examinando alguns textos das Escrituras, como Jesus ordenou, né, examinar as Escrituras, percebeu-se a pessoa de Jesus sendo citada de forma profética. Por exemplo, em Gênesis 3,15, Jesus é citado como sendo o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Jesus é citado como um profeta semelhante a Moisés, onde todos deveriam ouvi-lo. Então, você não vai encontrar o nome Jesus Cristo. Você vai encontrar profecias relacionadas a uma pessoa que iria fazer, ia cumprir o que estaria nesses textos, né, de forma profética, né? Agora, uma curiosidade interessante aí é que Jesus ele é visto até na genealogia. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3 até o 29, a gente vê a genealogia aí de Sete, né, começando de Adão. A gente percebe que Jesus também está na genealogia. Então, ele é o tema central em tudo praticamente, que a gente vai, é o que a gente percebe, né? Então, temos a genealogia de Adão, que começa com Sete, vem Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Do lado, é possível os irmãos verem aí o sentido de cada nome dessas pessoas no hebraico. Traduzido, é claro, para o português. Então, a palavra Adão significa homem ou humanidade. A palavra Sete, ela significa apontado, né? E existe um outro sentido também, existe um outro significado, né? Para a palavra Sete. Esse aí é um deles. Por que ele foi, significa apontado? Porque Sete ele foi apontado, designado para substituir Abel, que havia morrido, né? Enos significa mortal, Cainã significa desgraça, pena, aflição, Maalalel significa o santo de Deus, Jered significa aí descerá, Enoque significa ensinando, instruindo, Matusalém significa sua morte trará, Lameque significa desesperado, sem esperança, né? Noé significa descanso, alívio, né, também. Então, a gente vai perceber que Jesus ele está dentro dessa genealogia, só que de uma forma profética, como os textos a gente falou também anteriormente, né? Então, baseado no significado de cada palavra desses homens, a gente consegue formular a seguinte frase, que é uma profecia a respeito de Jesus, que diz assim: um homem apontado como mortal caiu em desgraça, mas o Santo de Deus descerá, ensinando, e sua morte trará ao desesperado e sem esperança descanso e alívio. Então, nota-se aí que a gente, na realidade, vê uma profecia a respeito da pessoa de Jesus. Quem seria esse santo que desceria, né, que ia descer e ensinando, né? Através do Novo Testamento, nós compreendemos que esse santo de Deus que iria descer e ensinar, e iria morrer, e a sua morte iria trazer esperança, descanso, alívio, seria a pessoa de Jesus. Então, Jesus, ele realmente é o tema central das Escrituras, né? Então, Jesus era o mistério que esteve oculto por muitos séculos e que foi manifestado nos últimos dias,
como escreveu Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 ao 27, né? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, né? Esperança da glória. Então, Jesus, ele era esse mistério que estava ocultado nos textos de Gênesis, de Deuteronômio e até mesmo na genealogia de Sete, né? E que foi revelado aí nos últimos dias. Graças a Deus por isso. Então, vamos aqui para o nosso terceiro ponto, né, que diz que as regras básicas da interpretação. Então, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Ou seja, se eu quero compreender certos textos do Antigo Testamento, eu vou precisar do Novo. O Novo é como se fosse um complemento do Antigo Testamento, né? Então, é comum alguns leitores da Bíblia desprezar os escritos do Antigo Testamento, porém, não sabem que o próprio Novo Testamento é um produto de uma profecia escrita no Antigo Testamento. Jeremias 31 e 31 vai dizer isso. Então, por que o Novo Testamento existe? Por uma questão profética, né? O profeta Jeremias, ele trouxe a profecia da nova aliança, né? Então, os escritos da nova aliança existem porque é um mero fruto de uma profecia do Antigo Testamento. Então, só é possível entender o sofrimento e a morte de Jesus, por exemplo, né, através dos escritos do Antigo Testamento. Sem essas informações aí, é impossível a identificação de Jesus com o Messias. Então, você lê o livro de Isaías, por exemplo, 53, vai falar todo o sofrimento da pessoa de Cristo. Você só vai compreender esse texto com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, vimos aí a promessa de um descanso para o povo hebreu, né? O livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, vai nos dar essa informação. Mas, ao lermos o texto de Hebreus 4 e 9, nós compreendemos que esse descanso estava além de um repouso num espaço geográfico. Então, quem lê Josué 1 e 13, a ideia de descanso ali é o povo usufruir de paz naquela terra que eles estavam possuindo. Porém, o Novo Testamento vai nos dar uma ideia de descanso muito mais que está além de um espaço físico, de usufruir de um espaço físico, né? Mas um descanso no próprio Deus. É interessante isso. Outro texto do Antigo Testamento, que isso é possível a sua interpretação pelo Novo, é que se refere aos sacrifícios no santuário, né? Eles apontavam para Jesus, conforme o escritor dos Hebreus escreve, no capítulo 9, versículo 11 e 12. Então, todo aquele sacrifício que é visto, que era feito no santuário, que a gente vê nas páginas do Antigo Testamento, apontava para quem? Para a pessoa de Jesus. A gente só vai compreender esse texto do Antigo Testamento se a gente conseguir compreender o Novo. Ou seja, o Novo vai dar resposta para o Antigo Testamento em relação a esse sacrifício. Quem era o Cordeiro? Era Cristo, né? Todo aquele sacrifício apontava para uma pessoa e a gente só vai compreender isso através do Novo Testamento, né? Então, os textos que foram usados como exemplo são apenas para que entenda que o Novo Testamento é a chave do Antigo e Jesus, o elemento interpretativo de toda a Bíblia Sagrada. Então, conhecer a intenção do autor sagrado, né? Então, a gente vai ler a Escritura e você precisa conhecer a intenção do autor. Quem é o autor, né? Então, a Bíblia possui apenas um autor, que é Deus. Apesar de que não foi ele que a escreveu, os escritores do livro sagrado transmitiram nele a intenção de seu autor. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele a escreveu para os cristãos daquela cidade, daquela época, que era o século I. Paulo não a escreveu diretamente para nós cristãos do século XXI. Então, eu não posso pegar a carta aos Efésios, uma carta de 2000 anos,
dentro de um contexto cultural grego, dentro de um idioma também grego, e tentar aplicar aquilo ou interpretar aquilo conforme os tempos de hoje, a cultura de hoje, de forma nenhuma. A ideia doutrinária, ela é para todos os tempos, os mandamentos, mas para quem ele está escrevendo, qual a intenção dele, ele não está escrevendo para a igreja do século XXI, ele está escrevendo para aquela igreja, para aqueles cristãos, e eu preciso compreender isso, né? Então, há um distanciamento entre os cristãos atuais e as cartas apostólicas, de aproximadamente 20 séculos, ou seja, 2000 anos. Então, entendemos que essas cartas chegaram até nós, porque Deus, através de seu Espírito, é claro, né, quis que elas chegassem, e o seu conteúdo doutrinário é o que mais nos interessa. Então, o que é que interessa nas cartas? E o que é importante para a igreja? A questão doutrinária, para uma questão de salvação, né? Mas o contexto cultural não é o nosso, o contexto linguístico também não é o nosso, e a gente precisa ter cuidado com isso aí quando a gente for ler essa questão. A ideia, a intenção do escritor, que foi Paulo aí, era falar com os irmãos dos Efésios, da cidade dos Efésios. Inclusive, ele nem está falando para todos os cidadãos de Éfeso, ele está falando para os cristãos daquela cidade, né? Então, há problemas ali que existem até hoje dentro da igreja, né? Mas a intenção de Paulo era falar com eles e não conosco. Porém, o conteúdo doutrinário é para os cristãos de todos os tempos. Então, para ler, entender e aplicar a Bíblia na nossa vida, nós precisamos primeiramente resgatar o significado original daquele texto. Para chegarmos nesse ponto, é necessário inicialmente responder 3 perguntas. Quem é o autor? Por que ele escreveu a carta? Para quem ele escreveu a carta? Essas perguntas aí, elas ajudam a identificar 3 identidades fundamentais para compreendermos qualquer livro da Bíblia, né? O autor da carta, o propósito da carta, o público destinatário, né? Portanto, devemos sempre interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto, que são aqueles textos que vêm antes e vêm depois, né? A gente não pode isolar um texto de toda a Bíblia Sagrada e trazer uma interpretação particular, né? A gente vai formular uma heresia, com certeza. Então, cada texto tem apenas um sentido, né? Mas muitas aplicações. Então, ela tem um sentido só, e eu posso pegar aquele sentido e fazer uma aplicação. Então, o texto bíblico tem somente um sentido original, é claro, né? Que o autor quis revelar para o seu primeiro público leitor, que eram as pessoas daquela época. Nem sempre é possível recuperar esse sentido, seja porque não há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais as passagens, né? Mas, às vezes, a passagem é muito difícil, muito complexa, a tradução. Aí, então, às vezes, dependendo do texto, é difícil aí resgatar o sentido original, né? Entretanto, uma vez descoberto o significado, primeiro do texto, né? Com aquela pergunta lá, o que o autor diz, né? Podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias, respondendo à pergunta, o que o texto diz hoje. Então, eu posso fazer uma leitura de um texto e questionar, o que é que o autor quis dizer com isso? Através da leitura, eu vou descobrir o que é que o autor quis dizer. E, através do que ele quis dizer, eu posso fazer uma aplicação para a minha vida, né? Então, é mais ou menos isso. Então, neste aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida, né? Então, vamos aqui para a nossa conclusão. Então, nesta lição, estudamos as regras básicas para a interpretação aí da palavra de Deus, né? Para mostrar que você entendeu
essa lição, então você vai responder aí no grupo do WhatsApp, interagindo aí com o seu líder, né, e com os demais novos convertidos. Quem é o tema central da Bíblia? Você vai responder essa perguntinha lá, tá certo? E vai interagir com os demais irmãos. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.